Você não faz nada disso com maldade. Não faz com a intenção de piorar. Não faz querendo alimentar o vício. Não faz por fraqueza ou por falta de inteligência. Você faz por amor, com o coração partido, com a melhor das intenções. E mesmo assim, algumas das coisas que você faz todos os dias, achando que está ajudando, estão fazendo exatamente o oposto. E hoje eu vou te mostrar 7 coisas concretas, específicas, que as mulheres que amam dependentes fazem por amor e que, sem querer, alimentam um ciclo que eles tanto querem encerrar. Eu preciso que você assista até o final, porque os itens mais difíceis, os que mais doem de reconhecer, estão no meio para o final desta lista. E se você se reconhecer em algum deles, não se culpe. Use o reconhecimento, porque você só pode mudar o que você consegue ver. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar cristã, psicanalista clínica, especialista em codependência e independência emocional. E antes de ser uma terapeuta, eu fiz vários dos 7 itens dessa lista, com convicção, com amor, com certeza absoluta de que eu estava ajudando. E o que eu vou te mostrar hoje não é teoria, é o mapa do que eu vivi em mim e em centenas de mulheres que já passaram por meus atendimentos. Vamos começar? Erro número 1. Você paga as consequências financeiras do vício. A dívida que ele fez, o aluguel atrasado porque o dinheiro foi para a substância, a conta que chegou que ele não trabalhou para pagar, o empréstimo que você fez no seu nome para resolver o buraco que o vício criou na sua casa, você pagou porque a alternativa parecia insuportável. Porque se você não pagar, a família vai sofrer. Porque você não aguentaria ver as consequências chegando. Mas aqui está o que acontece quando você paga. O vício não sente o custo financeiro real que deveria sentir. A conta chegou e alguém resolveu. O sistema aprende que tem rede de segurança e a urgência de mudar, que poderia ter nascido exatamente no peso financeiro, vai embora junto com um cheque que você assinou. A pergunta que você precisa se fazer antes de pagar não é eu tenho dinheiro, é esse dinheiro está apoiando a recuperação dele ou está apoiando a continuidade do vício. Segundo erro, você mente para proteger a imagem dele. Mente para a família, para os amigos, para o chefe dele, para a sogra, para os seus filhos. Ele está bem, ele só está cansado. Ah, foi um problema no trabalho. Não, ele vai melhorar. Não, não é o que está parecendo. Você cobre a história, porque o expor parece crueldade. Porque a família vai julgar. Porque você ainda acredita que isso vai passar e não vai querer que ele carregue para sempre essa marca de que algo vai mudar. Mas o vício, ele precisa de silêncio para sobreviver. Precisa de invisibilidade. Precisa de uma realidade paralela onde as coisas parecem bem, mesmo quando não estão nada bem. Quando você mente, você constrói as paredes dessa realidade paralela. E cada mentira que você conta por ele é um peso que você carrega que não era seu. E aí vai adoecendo junto no processo. Erro número 3. Você faz o que é a responsabilidade dele. Liga para o chefe dele quando ele não pode ir trabalhar. Explica para os filhos que ele não apareceu. Gerencia a agenda dele. Resolve os problemas que o comportamento dele cria antes que ele precise encarar as consequências. E você faz isso porque é mais rápido. Porque ele não está em condições de fazer. Porque se você não fizer, ninguém faz. Mas quando você faz o que é responsabilidade dele, você está ao mesmo tempo assumindo uma carga que não é sua e retirando dele a experiência de sentir o peso das próprias escolhas. Responsabilidade é igual um músculo. Quando alguém sempre carrega por você, o músculo atrofia. E um dependente que nunca precisou ser responsável pelas suas próprias consequências, ele não tem o mesmo nível de urgência para mudar. Erro número 4. Você faz ultimatos que não cumpre.
Se você beber de novo, eu vou embora. Se isso acontecer mais uma vez, acabou. Dessa vez é a última. E acontece de novo. E você não vai. E não acaba. E tem mais a última vez. E eu não estou te julgando por isso. Eu sei porque você não cumpre. Porque cumprir significa encarar o que você mais teme. Significa uma consequência real. Significa que agora você vai precisar fazer o que você disse. Mas o que acontece cada vez que você não cumpre é que as suas palavras perdem o peso para ele e para você mesma. Ele aprende no corpo, não nas palavras, que o limite que você coloca não é real, que tem espaço para mais uma vez. Sempre. E você aprende que não pode confiar em suas próprias palavras. E isso corrói a sua autoestima de um jeito silencioso e devastador. A saída não é fazer ultimatos mais duros, é parar de dizer o que você não está disposta a fazer e começar a dizer só o que você vai de fato cumprir, por menor que seja. Mas antes de continuar, os 3 próximos itens, que são os mais difíceis de reconhecer, eu preciso te falar sobre o protocolo da esposa. Sim, o protocolo da esposa para tirar o marido do álcool das drogas. Ele foi criado especificamente para esposas que vivem como você está vivendo com essa lista. Não para te ensinar a sair do casamento, mas para te ensinar a mudar o seu lugar dentro dele, a sair do papel de gestora da vida do outro e voltar para o papel de mulher que se respeita. Está na descrição o link com o cupom YT25OFF para 25% de desconto. E agora, os 3 itens para terminar essa lista. E esses 3 quase ninguém fala. Erro número 5. Você usa os filhos como argumento para ele mudar. Pensa nos seus filhos. Você está destruindo a nossa família. Seus filhos estão vendo tudo que você está fazendo. Faça isso pelos seus filhos, se você não consegue fazer por você. Você diz isso com amor, mas com desespero também. Na esperança de que o amor pelos filhos seja grande o suficiente para fazer o que mais nada conseguiu fazer. O problema não é o amor pelos filhos. O problema é que esse argumento ele faz nessa dinâmica. Primeiro, ele coloca os filhos no meio de um conflito que não é deles. E crianças, elas não são usadas como argumentos em crises de adultos, né? Que pagam um preço emocional e demora anos para desaparecer. Segundo, ele não funciona. Não porque ele não ama os filhos, mas porque a dependência química ou alcoólica não responde ao amor. Já falamos sobre isso. Se o amor fosse suficiente, o amor da esposa, da mãe, dos filhos, ele já teria parado. A recuperação não começa quando ele decide pelos filhos, começa quando ele decide por ele, porque uma vida que ele mesmo quer ter, não pelos olhos de quem está olhando para ele, entende? Erro número 6. Você pesquisa, monitora e controla, mas não age. Você sabe o preço de toda a clínica da cidade. Você já leu tudo sobre dependência química, alcoolismo, tudo que existe na internet. Você sabe os sinais de uma recaída melhor do que qualquer profissional. Você monitora o celular, o carro, os bolsos, o hálito. Você tem todo o conhecimento e não usa nenhum deles para agir de verdade. Porque agir de verdade, fazer algo concreto e diferente, exigiria que você saísse do controle cognitivo e entrasse no posicionamento real. E esse posicionamento real tem consequências que o monitoramento não tem. Enquanto você monitora, você tem a sensação de estar fazendo algo, de estar no controle, de estar frente à situação. Mas o monitoramento sem ação não muda nada, só te mantém em estado de alerta permanente, consome a sua energia toda e te dá a ilusão de estar agindo quando, na verdade, você está só sofrendo de um jeito mais organizado. E a pergunta não é o que ele está fazendo, a pergunta é o que eu vou fazer agora, independente do que ele está fazendo. E o erro número 7, esse é o mais difícil. Você perdoa sem exigir uma mudança concreta. Ele recaiu, ele errou,
ele magoou e você perdoa. Porque você é uma mulher de fé, que você ama, porque você não quer viver na mágoa. E o perdão, ele é real, o perdão é lindo e o perdão ele é necessário. Mas perdão sem consequência, sem nenhuma exigência concreta de mudança, vira um cheque em branco. Existe uma diferença fundamental entre perdoar e apagar. Perdoar é um trabalho interno seu. É você se libertar do peso desse ressentimento. Não tem nada a ver com o comportamento dele. Apagar é dizer que o que aconteceu não tem consequência, que tudo volta ao que era antes, como se nada tivesse acontecido, e que o próximo erro você vai receber o mesmo tratamento. Você pode perdoar de coração e ao mesmo tempo dizer assim: eu te perdoo, mas a situação mudou. Eu preciso de uma ação concreta da sua parte, uma ação verificável, com prazo, não uma promessa, uma ação. Perdão que vem acompanhado de posição é o mais honesto que existe, porque ele honra tanto o amor quanto a realidade. 7 coisas, todas feitas por amor, todos alimentando este ciclo. E eu sei que essa lista pesou, porque reconhecer não é fácil. Especialmente quando o que você está reconhecendo é algo que você fez com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta convicção. Mas o reconhecimento não é uma condenação, é o começo de algo diferente. Me conta aqui nos comentários, qual desses 7 erros ou dessas atitudes você reconheceu mais em você? Não precisa de explicação. Só o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Eu leio cada um deles. E quando você escreve esse número, você está dizendo para você mesma: eu vi. E ver é o primeiro passo para a mudança. E claro, o próximo passo concreto está aqui na tela agora. É uma aula gratuita de como lidar com um dependente compulsivo. Te vejo lá. Mas lembre-se, você não nasceu para alimentar o vício de ninguém. Você nasceu para ser brava.